Olá, prezados e prezadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de correção da lista de exercícios de economia. Então, hoje a nossa proposta é resolver essa lista de exercícios de economia, tá certo? Então, a nossa lista traz, na realidade, 15 questões que a gente vai resolver nesse exato momento. Então, a primeira questão é sobre os tipos de monopólio. Avalie as proposições a seguir. Então, vocês vão ter aí o seguinte: na, no primeiro, é isso. No primeiro, vocês vão ter, apesar de uma das características, né? Na questão 1, aí vocês vão ter a primeira alternativa, né? Então, apesar de uma das características do capitalismo ser livre concorrência, é frequente a ocorrência de quê? De distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. Então isso aí está correto. Isto aí está correto. Tá certo? Isso aí é indiscutível. Ou seja, apesar das características do capitalismo ser livre concorrência, é frequente a ocorrência de quê? De distintas modalidades de práticas monopolistas. Exemplo maior é nós temos, né, dentro do nosso país, que são alguns serviços, como serviço de postagem, não é, que é os Correios, fornecimento de energia, onde nós só temos uma empresa fornecendo energia em cada estado, não é isso? Fornecimento de abastecimento de água, a mesma coisa, certo? Então, telefonia já foi monopólio, hoje não é mais monopólio, hoje é um oligopólio, a telefonia, tá certo? Então, no segundo do primeiro quesito, então vocês têm as empresas que se associam para construir monopólios ou oligopólios possuem prioritariamente a finalidade de fortalecer o mercado do produto ou serviço que oferece. Reunindo várias empresas, possui o que? Condições de agregar poder às marcas e consolidar o produto. Isso aí é falso. Isso aí, qualquer questão de prova que vocês observarem isto, visualizarem, marque falso, porque o monopólio e oligopólio não pode fortalecer o mercado, né? Porque existe uma concorrência livre, né? O liberalismo econômico. Então, o monopólio trava isso. O monopólio trava. Então, essa questão aí, o segundo, o primeiro quesito é falso. Então, aí nós vamos agora para o terceiro, né? Então, apesar de os monopólios serem combinados por diversos países, combatidos, né? Desculpe, combinados não, combatidos por diversos países, apesar de os monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram várias maneiras de praticá-lo de maneira legal. Isso é como eu falei para vocês, né? Então hoje nós temos a concessão pública. Então se faz uma privatização de concessão, faz uma concessão, abre-se na realidade um leilão, né? Para a concessão pública, e essas empresas vão ter o direito de explorar o serviço, encontrando brecha nas legislações ou por meio de acordos ocultos e ilícitos, né? Então isso aí é verdadeiro também. Então, se é verdadeiro, pode dizer que o A é falso, o B é falso, o C é falso, o D é falso, e a letra verdadeira é a letra E. É o verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra E no primeiro quesito. No segundo quesito, a gente diz: algumas empresas de países capitalistas promovem uma associação que as torna um único corpo empresarial, unindo capitais a fim de controlar um determinado mercado, bem como a oferta de produtos e principalmente dos preços. Esse tipo de integração é chamado de. Eu posso dizer que é um trust? Não, porque trust é o que? É a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produto. Trust é a fusão de várias empresas de modo a formar um monopólio com o intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviços, tá certo? Então não é trust. Cartel, a combinação de preço também não é cartel, combinação de preço. A holding, o que é holding? É, em economia
Empresas que detêm o que? Detêm a posse majoritária de ações de outras empresas, denominadas subsidiárias, centralizando o controle sobre elas, não é isso? De modo geral, o holding não produz bens e serviços, destinando apenas ao controle de suas subsidiárias, tá certo? Então, o holding é empresa que detém a posse das ações majoritárias das empresas. Interdependência não é que é o estudo interdisciplinar de sistema. Conglomerados, não, porque conglomerados são muitas vezes grandes multinacionais, sendo uma forma de oligopólio, não é conglomerado. Então, na questão 2, nós vamos marcar a letra C, C de casa. C de casa. A questão 2 é C de casa. Na questão 3, CAD apura o suposto monopólio do mercado de gás em Brasília. Então, CAD, que é o CAD? Conselho de Administração e Defesa Econômica, com a finalidade de fiscalizar o mercado sobre as arbitrariedades, tá certo? Exemplo, dump, exemplo, cartel, não é isso? Então, o CAD tem essa função. Então, segundo o CAD, é evidente que os acusados se organizaram com o objetivo de limitar a concorrência por meio de fixação de preço e divisão dos mercados. Então, se o cara fixa preço e divide o mercado, nós podemos dizer que tipo de comportamento é este. Aí, de acordo com a notícia, há suspeita da formação de tipo de monopólio conhecido como. Eu posso dizer que é o conglomerado, que são várias empresas, né? Que vão, na realidade, formar um oligopólio? Não. Oligopólio? Não. Truste? Também não. Eu posso dizer que é um cartel. Cartel. É isso que é uma forma, né, de organização para controle de preços, né? Então, na realidade, holding também não é. Então, a alternativa aí, quando o CAD apura o suposto monopólio de gás, do mercado de gás em Brasília, é a letra D de dado. D de dado, que é, na realidade, o quê? O cartel. Na quarta questão, associe as colunas. Então, vocês vão ter, primeiro, domínio do mercado por meio de uma única empresa. Eita, uma única empresa. Eita, que estrutura de mercado é essa, prezado e prezada? Será que é cartel, truste, oligopólio, monopólio, holding? Uma única empresa. Uma única empresa é o quê? A gente já mata aí de cara essa questão. Domínio do mercado por uma única empresa, aí eu vou ter um monopólio. Monopólio das 5 alternativas. Onde é que tem monopólio como primeira? A letra C já mata. Então, monopólio. Então, domínio do mercado por poucas empresas. Oligopólios. Então, fusão de várias empresas para dominar o mercado. Truste. Né? Aí tem a organização que controla várias empresas mediante holding. É isso. E acordo de associação de várias empresas. Cartel, essa aí foi dada, essa aí estava muito fácil, não é isso? Então foi dada mel na chupeta, isso aí, né? Então letra C, a quarta questão. Questão 5. Oligopólio significa o quê? Então eu sei que oligopólio simplesmente é uma estrutura de mercado onde poucas empresas dominam, né? Então, na realidade, se eu sei que é uma situação como esta, eu posso dizer que é uma situação em que o número de firmas no mercado é grande, mas os produtos são homogêneos? Não, o produto é diferenciado, não tem nada a ver homogêneo. Né? Homogêneo é concorrência perfeita. É isso. É o mesmo concorrência perfeita? Não. Então, é uma situação em que o número de firmas concorrentes é pequeno, uma situação em que, mesmo com grande número de firmas, poucas dominam o mercado. Exatamente. Letra C, não é isso? C, poucas dominam o mercado. Então, vocês vão ter letra C, grande número de firmas, mas poucas dominando o mercado. Letra C de casa. Né? Na sexta questão, aí vocês vão ter, não é característica da concorrência pura.
Ou seja, não é característica, preste atenção, hein? Não é características. Os preços podem subir ou baixar sem qualquer restrição? Sim, é uma característica. O produto de cada vendedor é idêntico ao dos demais? Com certeza, produto idêntico, não diferenciado. Há um substancial mobilidade dos recursos na economia, sim, todos podem vender livremente. Os produtos diferentes, vendedores são diferenciados, não. Produtos são homogêneos, né? Não são diferenciados, né? Então, você tem uma estrutura onde milhões de empresas, milhões de vendedores e consumidores podem interrelacionar. Então, não há barreiras, né? A transparência, então o produto ele é homogêneo, ele não é diferenciado. Então, letra D de dado. Então, seja a questão D de dado. A sétima questão, ele diz, em concorrência perfeita, uma firma estará em equilíbrio de curto prazo, no nível de produção em que o custo médio mínimo foi igual ao preço. O custo médio, vocês sabem, na realidade, que é a média. É total dividido pela quantidade, né? Então, vocês vão ter uma média. Então, custo marginal foi igual a zero. Marginal é quando se adiciona a quantidade a mais, não é isso? Receita média foi igual a receita marginal. Custo variável médio foi igual a receita marginal. O custo fixo médio foi igual ao preço. Então, vocês vão ter aí letra B de bola. B de bola é a alternativa correta. Letra B de bola do sétimo quesito. B de bola, tá certo? B de bola. Então, no oitavo, vocês vão ter concorrência perfeita a curto prazo. A firma não produz abaixo do ponto mínimo da curva. Então, na realidade, vai ter o que? Custo médio, custo marginal, custo variável médio, custo fixo médio ou custo variável total. Então, vocês vão ter custo variável médio, tá certo? Custo variável médio. Em concorrência perfeita, a curva de oferta da firma será dada pela curva de custo variável médio, pela curva de custo marginal, acima do custo variável médio mínimo, ou pela curva do custo médio, acima do custo marginal, ou pela curva da receita marginal, ou pela curva do custo marginal, acima do custo fixo. Então, aí vocês vão ter a letra B de bola pela curva de custo marginal, acima do custo variável médio mínimo, tá certo? Então, letra B de bola. Nona questão, né? Questão 9, letra B de bola. A 10ª questão, no modelo de concorrência perfeita, indique a proposição falsa. Então, aí a curva de demanda, receita marginal é igual a receita média, sim. A curva de demanda tem elasticidade de preço nulo? Não. A curva de demanda tem elasticidade infinita. É isso. Então, tem elasticidade infinita. Então, a letra B é falsa, né? Então, nós já sabemos que a letra B ela é falsa. Então, vamos para C. Se a firma produz acima do ponto mínimo da curva de custo variável médio, sim. Letra D. As firmas são tomadoras de preço do mercado? Com certeza. Ao longo prazo existe apenas lucros normais. Beleza. Então aí vocês vão ficar com a letra B de bola na 10ª questão. Letra B de bola. B de bola. Tá certo? Na 11ª, qual a relação entre receita total, o lucro e o custo total da empresa? Primeiro, lucro, o que é lucro? Lucro é igual a quê? Receita total menos custo total. Ou seja, lucro, não é isso? É igual a tudo que você arrecadou com a venda de um bem ou serviço, menos o custo disso aí, o que você gastou na venda disso aí. Então, você vai pegar a receita, tirar todo o custo e o final vai ser o que? O lucro, tá certo? 12ª.
Dê um exemplo de custo de oportunidade, que um contador não pode considerar como custo, porque ele poderia ignorar esse custo. Então, vocês vão ter, preste atenção, hein? O salário que um administrador deixa de ganhar mensalmente para poder o quê? Iniciar seu próprio empreendimento. É um custo de oportunidade, né? E por isso deveria o quê? Ser incorporado à estrutura de custo, segundo a visão da economia. Então, o contador ignoraria este custo de oportunidade, pois ele não representa o quê? Desembolso em dinheiro. Então, o salário que o administrador deixa de ganhar mensalmente para obter, para poder iniciar seu próprio empreendimento e um custo de oportunidade, certo? Então, vocês vão ter aí décimo terceiro. O que é um produto marginal? Que é um produto marginal e quando é decrescente e o que significa? E o que significa? E o que significa? Então você diz, produto marginal. O que é produto marginal? Produto marginal, o aumento da produção, que é resultado de uma unidade adicional de insumo. Então, produto marginal é o aumento da produção, que é resultado de uma unidade adicional de insumo. Isso é o produto. Entenderam? Tá claro? Isso é o produto marginal. É o aumento da produção, que é resultado de uma unidade adicional de insumo. É decrescente quando o produto marginal de um insumo diminuído à medida que a quantidade de insumo aumenta. Ou seja, a quantidade é decrescente à medida que um aumenta, outro cai. Cai e aumenta. Então ele é decrescente. Tá certo? Ok. Alguma dúvida? Belezinha. A 14ª. Defina a economia de escala. Explique por que pode surgir. Defina a deseconomia de escala e explique como pode surgir. Então eu digo, economia de escala. O que é? Uma propriedade segundo a qual o custo total médio a longo prazo cai com o aumento da quantidade reduzida. Economia de escala, uma propriedade segundo a qual o custo total médio a longo prazo, né, isso cai com o aumento da quantidade reduzida. Né? Então você vai ter economia de escala, você vai produzir mais gastando menos. Belezinha, a produção é acelerada e o custo reduzido. Outra linguagem bem simples, né? Eu vou produzir mais e gasto menos. E a deseconomia de escala? Aí é a propriedade segundo a qual o custo médio a longo prazo aumenta. Né? O custo médio a longo prazo aumenta. Com aumento de quê? Com aumento da quantidade máxima. Não é isso? Então, enquanto na economia de escala esse custo diminui, na deseconomia esse custo aumenta. Então, as economias de escala geralmente surgem porque os níveis de produção mais altos são possíveis. Né? Especialização entre os trabalhadores. São possíveis de especialização entre os trabalhadores, o que permite que cada trabalhador se torne melhor nas tarefas que são designadas. Né? Enquanto na deseconomias de escala pode surgir o que? Problema de coordenação inerentes a qualquer grande organização de produção mais sobrecarregada. Colocar uma equipe de administração menos eficiente serão os empregados para manter o custo baixo. Então vejamos, economia de escala produz mais e gasta menos. Deseconomia produz mais e gasta mais. Ok? Descreva os 3 atributos
da competição monopolística. Então, primeiro, aí vocês vão ter em que ela se assemelha ao monopólio, em que se assemelha à competição perfeita. Deixei os 3 atributos. Não é isso? Aí você vai ter muitos vendedores. Não é isso? Primeiro atributo, muitos vendedores. Há muitas empresas concorrendo pelo mesmo grupo de clientes. Diferenciação de produtos. Cada empresa, é o segundo, né? Cada empresa produz o quê? Um produto pelo menos um pouco diferenciado, né? Dos produtos das demais empresas. Assim, em vez de ser tomador de preços, cada empresa se defronta com uma curva de demanda de inclinação decrescente. Então eu tenho muito vendedor, diferenciação de produtos. E livre entrada, ou seja, o que são essas livre entrada? As livre entradas, as empresas podem entrar no mercado e sair sem restrições. As empresas podem entrar no mercado e sair sem restrições. Assim, o número de empresas do mercado se ajusta, o lucro econômico chega a zero. Então, vejam, ela se assemelha ao monopólio quanto ao mercado, pois, ao usar as empresas tomadoras de preços, se defronta com o quê? Com a curva de demanda de inclinação descendente, enquanto as empresas perfeitamente competitivas apresentam uma curva de demanda horizontais na altura do preço do mercado. Ou seja, para aumentar a quantidade vendida, precisa aceitar um preço menor. É isso? Então, para aumentar a quantidade vendida, precisa aceitar um preço menor. Então, ela se assemelha à competição perfeita no seguinte, pois nesse mercado existem muitos vendedores e o mercado possui livre entrada. O número de empresas do mercado se ajusta ao lucro econômico, chegue a zero. Ok? Então, pessoal, nós debatemos, discutimos, analisamos, avaliamos essas 15 questões. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí para vocês, que vocês tenham resolvido essas questões, não é isso? E depois vocês assistem o vídeo e comparem cada questão, se acertou ou se errou. Beleza? Muitíssimo obrigado e um bom final de semana para todos e bons estudos, porque segunda-feira começa a nossa avaliação. Ok? Tchauzinho, pessoal.